Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Nós atendíamos ao doce e irresistível chamamento e avançávamos, e seguíamos. Jesus Cristo, divino Redentor das almas frágeis e rebeladas, cumpria a promessa. Atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para seu redil e convencia-nos a perseverar em seus conselhos, provando-nos todos os dias, através da transformação miraculosa que em nosso ser se operava, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Empolgados por esse curso atraente que tanto alívio nos trouxera, esquecíamos os dramas penosos, o desequilíbrio das paixões que nos haviam desgraçado. Esquecíamos a terra e dela só lembrávamos graças a outros estudos que alternadamente éramos conduzidos a experimentar, para a eficiência da preparação, pois, como afirmamos acima, tínhamos aulas práticas, onde testemunharíamos a eficiência do aprendizado teórico, antes de que as provas reais de uma nova encarnação terrestre nos conferisse a palma da reabilitação. Não raramente recebíamos a visita durante as arrebatadoras aulas que palidamente esboçamos de outros antigos mestres de iniciação, os quais, apresentados pelo nosso catedrático, explanavam conceitos e apreciações em torno das doutrinas e normas cristãs com uma ardência empolgante e sublime. Novos motivos para instrução obtínhamos então, nunca menos belos nem menos agradáveis do que os que diariamente nos eram expostos. Vivíamos reclusos, era bem verdade. Continuava não existindo permissão para sairmos da colônia, a não ser em agrupamentos escoltados, nas turmas de aprendizes. Mas também não era menos verdadeiro que vivíamos rodeado de uma assistência seleta, no âmbito social de uma pleiade de educadores intelectuais cuja elevação de princípios ultrapassava tudo quanto poderíamos conceber. E porque compreendêssemos que tal reclusão era-nos como dádiva magnânima auxiliar-nos o progresso, a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente ao entardecer, era-nos permitido recreios no grande parque da universidade. Reuníamo-nos então em grupos homogêneos e nos dávamos a conversações, comentários em torno de nossas vidas e da situação presente. Nossas boas preceptoras, as vigilantes de cada grupo, geralmente tomavam parte em tais recreios, e até nossas irmãs dos departamentos femininos, o que nos permitiu alargar intensamente o número de nossas relações de amizade. Seria difícil, ao fim de 10 anos de internação no Instituto de Cidade Esperança, reconhecerem em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro. Aqueles mentecaptos ridículos reproduzindo a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões. Acalentados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, sob a inspiração de cujos ensinamentos ensaiávamos novo surto, éramos entidades que poderiam ser consideradas normais. Não fora a consciência que tínhamos da própria inferioridade de transfugas do dever, coisa que muitos nos afligia e envergonhava, tornando-nos indignos em nosso próprio conceito e merecedores do auxílio de que nos rodeavam. Às vezes, nas solenidades do Ângelus, encontravam-nos frequentemente ainda no parque.
Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. Do templo situado na Mansão da Harmonia, região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia, partia o convite e as homenagens que naquele momento seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião a que pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas entoadas pelas vigilantes. Era o momento em que a direção-geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bendizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes, tuteladas da legião de sua mãe amorável e piedosa. E era ainda quando ordens desciam de mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia não éramos obrigados a orar. Falo-íamos se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais tivéramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao Nazareno Mestre ou à sua Mãe Boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão, as mercês recebidas do seu inapreciável amparo. A blandícia daquela oração, cuja simplicidade só igualava a sua própria excelsitude, despertava em nossas mentes as mais ternas recordações da existência. Revíamos levados pelo império de gratas sugestões os doces, saudosos dias da infância, os vultos carinhosos de nossas mães, ensinando-nos a mimosa saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré, e as palavras inolvidáveis de Gabriel, ungidas de veneração e respeito, repercutiam nas profundezas do nosso eu, tocadas do saudoso sabor do desvelo materno que na vida planetária jamais soubemos devidamente considerar. Chorávamos, e saudades muito pungentes da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado e enlutado, dos entes queridos e amigos que feríramos com a deserção da vida, entornavam-se pelo nosso ser, predispondo-nos a grandes pesares sentimentais, como novas fases de remorsos dolorosos. Então orávamos ali mesmo na quietude envolvente do parque ou recolhidos a local determinado. Orávamos sentindo em cada dia o ósculo de benéfico reconforto vivificando nossas almas, tal se misericordiosos bálsamos refrescassem nossas consciências das excessivas ardências que se haviam rasgado em nosso ser pelas garras infames do suicídio que nos deprimira e desgraçara à frente de nós mesmos. E de envolta com o refrigério, eis que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia que nos amparava tanto. A necessidade dos testemunhos que a Deus provassem nosso imenso pesar por nos reconhecermos graves infratores de suas magníficas leis. Outros cursos fazíamos não menos importantes para nossa reeducação, alternadamente com o da moral estatuída pelo insigne mestre Nazareno. Um deles prendia-se à ciência universal, cujos rudimentos nos deram então a conhecer 2 anos depois de iniciados no curso de moral cristã, através de estudos profundos, análises tão penosas quão sublimes. E nessas mesmas análises entrava a necessidade de estudarmos a nós próprios, aprendendo a nos conhecermos intimamente.
Exames pessoais melindrosos eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo, ao mesmo tempo que, sendo as aulas mistas, adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, como de nossas irmãs de infortúnio, o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Era a lente dessa cadeira, magnífico e venerando educador, Epaminondas de Vigo, espírito cuja rigidez de costumes, virtudes inatacáveis e energia inquebrantável infundiam-nos mais que respeito, verdadeira impressão de pavor. Em sua presença sentíamos, desnudados dos disfarces de quaisquer atenuantes inventadas pelos sofismas conciliatórios, o peso vergonhoso da inferioridade que nos assinalava, o opróbrio da incômoda situação de responsáveis por delitos degradantes, pois dominava as potencialidades da nossa mente a convicção de que não passávamos de rebeldes cuja insensatez obrigava obreiros abnegados do mundo espiritual a sacrifícios permanentes, a fim de conseguirem elevar-nos das trevas em que nos precipitáramos. Ora, a vergonha que açoitava nossos espíritos em presença de Epaminondas era um suplício novo e inesperado, de natureza naturalmente moral, porém superlativa, que se apresentava nesta segunda fase da nossa situação de suicidas em preparo de futuras realizações reparadoras. O emérito educador auxiliava-nos a esfolhar a própria consciência, levando-a a desdobrar-se até as recordações remotas das sucessivas migrações terrenas que tivéramos no pretérito. Quando perscrutava nossa alma, devassando-a com um olhar cintilante de forças psíquicas, quais baterias de irresistíveis energias, profundos abalos sacudiam os refolhos do nosso ser, ao passo que desejos aflitivos de fuga precipitada que nos acobertasse de sua presença, como da nossa própria, alucinavam nossos sentidos. Enquanto Aníbal de Silas, com a ternura consolatória do Evangelho, acendia em nosso seio fachos beneficentes de confiança no porvir, clareando o âmbito de nossas vidas com as alviçareiras possibilidades de redenção, Epaminondas arrancava lágrimas de nossos corações. Renovava angústias ao obrigar-nos a estudos no imenso livro da alma, arrastando-nos a estados de sofrimentos cuja intensidade e aterradora complexidade, absolutamente inconcebíveis à mente humana, faziam-nos atingir os limites da loucura. Por essa razão o temíamos, e era dominados por um sentimento forte de pavor, a par de angústias irreprimíveis, que subíamos diariamente às escadarias da academia para com ele aprendermos os primórdios da terrível disciplina exigida igualmente de antigos iniciados das escolas de filosofia e ciências do Egito e da Índia. O reconhecimento da inferioridade pessoal para o método da elevação moral pela autoeducação. No entanto, tais aulas eram tão necessárias ao nosso desenvolvimento psíquico quanto o eram as de Aníbal. Era o mesmo seu prosseguimento, como passaremos a expor mais adiante. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia no ensaio da aplicação, na vida prática, dos valores adquiridos durante os estudos e observações dos cursos anteriormente mencionados. Em vez, porém, de nos instruírem para uma prática profissional, como se diria em linguagem terrena,
esse terceiro aprendizado, orientado para a prática da observância das leis da providência que havia séculos infringíamos, tinha por mentor o Lente Soure Almar, e desenvolvia-se geralmente fora do santuário, isto é, do recinto da escola, de preferência na crosta da terra e nos domínios inferiores do nosso instituto. Aos domingos repousávamos. Ainda mais não éramos que indivíduos cujas faculdades espirituais pouco desenvolvidas e ainda mais abaladas pelo traumatismo vibratorial provocado pelo suicídio não permitiam labores continuados como víamos exercerem nossos devotados instrutores que jamais se achavam ociosos. Descansávamos, portanto, divertíamos-nos mesmo tomando parte em reuniões fraternas efetuadas pelas vigilantes ou visitando em caravanas amistosas outros departamentos da colônia, inferiores ao nosso. Assim, revendo velhos amigos e antigos mestres, como Teócrito, e dessa forma prestando solidariedade e conforto a irmãos mais desditosos do que nós, que se encontrassem, por sua vez, naquelas dependências conhecidas. Nem assim, como vemos, deixávamos totalmente de exercer atividades. Aprendíamos ainda, progredíamos em conhecimentos, obtendo nas citadas reuniões noções de arte clássica transcendental, de que eram dignos expoentes não apenas nossos mestres, como outros que caridosamente nos visitavam, e até nossas vigilantes que ensaiavam com eles nova modalidade de servir a Deus e a criação, isto é, utilizando-se do belo empregando a beleza. Pois convém acentuar que nossos mestres, em sendo cientistas, também se revelavam estetas, enamorados da suprema beleza que se origina do sempiterno artista. Descreverei então em que consistiam as tão importantes quanto apavorantes aulas do eminente preceptor Epaminondas de Vigo, o qual, como sabemos, fora mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta na Índia como no Egito. Em um dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola de Ciências da Universidade do Burgo da Esperança. Majestoso e severo em suas linhas arquitetônicas, ao lhe penetrarmos os umbrais, acometia-nos a impressão de que ali se venerava a Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Sopros de indefiníveis convicções abalavam nossas potências anímicas, fornecendo-nos a intuição de nossa própria pequenez em face da sabedoria, ao passo que fortes emoções infundiam-nos singular respeito pelo desconhecido que ali depararíamos, levando-nos às raias do terror. Lembrávamos então de Aníbal. Sua recordação arrastava para nossas lembranças a imagem dulcíssima do mestre de Nazaré, a quem em toda a colônia denominavam o mestre dos mestres, o magnífico reitor da espiritualidade. Sentíamos-nos então encorajados, certos de que estávamos sob sua dependência, efetivamente abrigados em seu redil, por ele amados e por ele mesmo protegidos. Exatamente idêntico ao recinto do santuário onde se ministrava a ciência do Evangelho, o novo sacrário apresentava a diferença de ostentar o célebre preceito grego, ornamentando em fulgurações adamantinas o cimo da tela indispensável. Em todas as aulas para a captação das vibrações do pensamento, homem, conhece-te a ti mesmo. Antecedendo a uma não menos célebre sentença cristã, cuja profundidade e excelsitude ainda resolverá o mundo terrestre em suas sociedades,
espécie de autorização do Verbo Divino para os trabalhos que se desenvolveriam sob invocação de suas leis. Ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo. Tornava-se evidente que os educadores por que nos víamos dirigidos subordinavam seus métodos às normas estatuídas por Jesus de Nazaré, ao qual inequivocadamente demonstravam venerar como orientador e chefe do movimento impetrado não apenas em nosso favor, como da humanidade toda. Que se tratava de iniciados cristãos de alta classe moral, não tínhamos, pois, nenhuma dúvida. Esses eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, pedagogos eméritos, como mais tarde tivemos ocasião de verificar. Também era fora de dúvida que era na sublime escola de moral e fraternidade estabelecida pelo Cristo de Deus, que extraíam modelos e métodos para exercerem entre os homens encarnados e os espíritos em trânsito as elevadas aptidões que possuíam. Intrigados com tudo quanto nos era dado observar, acometiam-nos por vezes vertigens ao raciocinarmos sobre a realidade da vida que em além-túmulo deparávamos, quando julgáramos nada mais existir depois que o último bocado de argila ocultasse nosso corpo inerte das vistas humanas. Pressentindo, porém, logo de primeira vez acontecimentos importantes em torno de nós próprios, ouvimos que discreto e sugestivo tilintar de uma campainha advertia-nos, atraindo nossa atenção. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Dir-se-ia que todos os pensamentos se entrelaçavam na conjugação fraterna de sentimentos homogêneos, enquanto ondas fluídicas harmoniosas de mais alto desciam em jorros de bênçãos iluminativas, protegendo e inspirando os sacrossantos trabalhos que se seguiriam. Levantou-se Epaminondas de Vigo. Pela primeira vez ouvimos sua voz. Enérgica, positiva, intrépida, imperiosa, a palavra do novo mestre, daquele que afrontara outrora o suplício da fogueira por amor aos alevantados ideais da verdade, estendeu-se pelo salão imenso, vibrando sob as abóbadas que nos abrigavam e como que se decalcando para sempre nos meandros de nossas almas, acordando-nos as faculdades para novas conquistas morais, mentais, intelectuais e espirituais. Franzino, modesto, venerável com suas barbas longas que traziam a imaculada brancura de luminosidade transcendentes, aquele ancião que nos fora apresentado 2 anos antes e em quem supuséramos a vacilação da decrepitude, agora surgia aos nossos olhos surpresos em atitudes varonis, qual gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora até então desconhecida para nós, e cujos fundamentos se assentavam na ciência universal. Inicialmente explicou-nos que cumpria com efeito recebermos em primeiro lugar os ensinos morais expostos nos evangelhos do Redentor, a fim de que ao encanto de suas palavras remissoras adquiríssemos critério suficiente para só então atingirmos outros esclarecimentos, que ministrados à revelia da reeducação moral fornecida por aqueles, resultariam estéreis, se não mesmo nulos, se não tornassem antes prejudiciais. A moral divina do Cristo Jesus, porém, saneando de algum modo nossa mente e, portanto, nosso caráter de muita vileza que nos congestionava as faculdades, havia naqueles 2 anos de aplicação incansável predisposto nosso eu
para agora receber o prosseguimento do curso que nos favoreceria habilitações para reerguimento moral decisivo. E foi por essa circunstância que somente agora nos fora dado entrar em contato com ele, Epaminondas, que faríamos sob sua direção um curso leve, rápido, por assim dizer preparatório, de ciência universal, denominada em antigas idades como doutrina secreta, e outrora apenas ministrada a mentalidades muito esclarecidas e muito fortes, aptas, portanto, pelas virtudes de que dessem provas de penetrar em mistérios de ordem divina, que se conservam invariavelmente oculto às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas. Nos tempos remotos anteriores ao advento do missionário celeste, esses ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que durante 10 anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental, que em idêntico espaço de tempo demonstrassem de forma inequívoca a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos instintos, dos desejos em geral, das emoções pela vontade iluminada com as santas aspirações do bem e os testemunhos das virtudes. Mas que com a descida do mestre complacente das esferas de luz às sombras da terra e às regiões astrais inferiores do mesmo planeta, fora popularizado o ensino secreto, porquanto sua doutrina, uma vez firmando-se no coração da criatura, habilitá-la-ia a voos longos no terreno científico-psíquico. Ainda porque a doutrina messiânica trouxe à humanidade esclarecimentos outros rejeitados pelos homens, onde expressava ele os valores imortais da ciência psíquica. E desde então, decretos divinos haviam ordenado que se desse do ensino secreto a todas as criaturas terrenas, como a espíritos em trânsito nas regiões astrais inferiores que circundam o planeta. Pois o Pai Supremo, conduído das amarguras humanas, oriundas da ignorância, desejava fossem todos os seus filhos iluminados pelo sol das verdades eternas. Que lutas insanas começaram então os prepostos da luz a sustentar como os condutores das paixões inferiores. Luta áspera e constante que se estendia por quase 2000 anos, e que de todos os recursos já haviam lançado mão os obreiros do Messias, a fim de instruírem os rebeldes com as verdades celestes que teimam em não aceitar. E que por isso mesmo novos decretos haviam descido de mais alto para que o ensino fosse ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência possível, bem assim a maior clareza não a um ou a dois de boa vontade, mas a humanidade toda, como a todos os espíritos errantes que desejassem apreender, fossem virtuosos ou pecadores, pois que urgia auxiliar a regeneração do gênero humano, já que estava iminente e rigorosa seleção por parte da providência entre os espíritos e os homens pertencentes aos núcleos terrenos, porque o planeta sofreria em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os incorrigíveis desde há 2000 anos, para conservar em seu seio apenas os mansos e os pacíficos, os de boa vontade, para então estabelecer-se não só no planeta como em seus continentes astrais, aquela era de progresso sonhada pelo mestre da Galileia, presidida pelo socialismo fraterno, estatuído nos áureos códigos da sua doutrina. E por isso mesmo iríamos também receber os rudimentos do ensino secreto. Rudimentos apenas, o bastante para nos fortalecermos para a eficácia da reparação que devíamos à lei, pois éramos ainda muito frágeis, mentes traumatizadas pela violência do ato que exorbitara da lei da natureza,
caracteres viciados pelo abuso de séculos e séculos submersos no demérito da materialidade. Que o ensino seria concedido gradativamente de acordo com nossas capacidades, sendo por essa razão que nos dividiam em turmas homogêneas. Que a doutrina secreta em sua plenitude só a conheciam o Senhor Jesus de Nazaré, que era uno com Deus Pai e seus arcanjos, falange de auxiliares, como que ministros que eram unos com ele. Que, pois, começava esse ensino na terra em parcela diminuta para os homens imersos nas sombras do princípio, e ascendia em progressão sem limites até o infinito do seio divino. Por isso mesmo era chamado ao citado conhecimento ciência universal, e que nós outros, míseros suicidas, ínfimos cidadãos do universo de Deus, párias da sociedade do astral, para quem se tornava necessário criar sempre colônias de abrigo, éramos convidados a partilhar da Assembleia Luminosa da Verdade, porquanto fora justamente a falta dos mesmos ensinamentos que nos levara de queda em queda, até a calamitosa situação da queda máxima através do suicídio. E que ele, Epaminondas, em nome de Jesus Nazareno, a quem deveríamos o ressurgimento de nossas almas para a redenção, e em nome de Maria, sua mãe, a quem devíamos o amparo recebido até o momento presente, concitava-nos ao rigor de um ensaio para a severa iniciação, mais tarde nos ministérios, pois da nossa boa vontade, do nosso valor na explicação do experimento presente, dependeriam os êxitos futuros. Vibrante e fecunda até o deslumbramento, como bem poderá o leitor entrever, essa peça oratória arrebanhou nosso sincero interesse, sendo com legítima admiração que intimamente ovacionamos o catedrático apenas suspendera o exórdio magnífico. Exprimindo-se em português clássico, fulgurante para portugueses e brasileiros, e em espanhol sadio e puro para espanhóis, Epaminondas de Vigo fazia fulgir a palavra em inflexões suaves e melodiosas, ou vibrantes e fortes qual se um hino literário, que bem poderia parecer também musicado se ele o tivesse desejado, nos deliciasse a audição e a sensibilidade. Encantados, eu, Belarmino, João e mais os amigos brasileiros Raul e Amadeu, que se haviam incluído em nosso antigo grupo, mal chegáramos ao Burgo da Esperança, logo nos sentimos atraídos para o novo monitor, e ansiosos pelas lições que se seguiriam.